Olá, o programa Retrato de hoje tem o prazer de entrevistar o deputado Neto Evangelista. O parlamentar que com apenas 22 anos de idade alcançou a marca expressiva de 46 mil votos, sendo que dos 217 municípios, esses votos foram distribuídos em 191 cidades. Deputado, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, que agradeço o convite, Ivone. Deputado, o senhor carrega um legado que ao mesmo tempo foi muito importante para a sua carreira política, mas que acaba virando estigma. O ex-presidente dessa casa parlamentar, o deputado João Evangelista, influenciou de que forma a sua carreira política e como que hoje o deputado Neto Evangelista tenta trilhar caminhos próprios? Olha, Ivone, marcou a minha história, marcou a minha vida, não só como político, mas como pai, como ser humano. Então eu tinha no João Evangelista, no ex-presidente dessa casa, um espelho, né? Era aquele ídolo, aquele herói. E eu via a trajetória política, aquela trajetória política chamou a minha atenção. Aquela trajetória política que ele trilhou foi o que me chamou a atenção. E eu tive o prazer, o privilégio de ter sido participado do Parlamento Estudantil, que foi criado na gestão do presidente João Evangelista, através da Escola Dom Bosco, qual eu estudava. Fui presidente do Parlamento Estudantil, eleito pelos meus colegas deputados e estudantes, e aquilo foi vindo na veia, né? Com a paixão do pai, desde criança acompanhando meu pai em todos os eventos políticos. Ele foi eleito vereador em 1988, foi o ano que eu nasci. Então, no ano que eu nasci, ele entrou na vida pública com mandato eletivo. E ao longo da minha vida, ele foi trilhando essa vida pública e foi o que me motivou, essa política, essa carreira seguida por João Evangelista, a entrar na vida pública. O senhor tem alguma imagem já da infância de estar, por exemplo, num palanque com ele e perceber a reação do público? Qual foi o momento mais mágico que fez com que despertasse em você essa vontade de seguir uma carreira política? Tenho, Ivone, me chamava muito a atenção algumas vezes quando eu ia para algum movimento político junto com meu pai e quando terminava, as pessoas iam abraçar ele, iam dar um beijo, iam agradecer alguma coisa que ele tinha feito pela comunidade, por aquela pessoa. Aquilo me chamava muita atenção, porque eu tinha no meu pai o meu ídolo. E eu olhava aquelas pessoas, poxa, aquelas pessoas também admiram ele, né? E aquilo me chamava muito a atenção. E eu falava comigo mesmo, poxa, eu quero um dia poder também andar nas ruas e as pessoas me agradecerem por alguma coisa que eu tenha feito pela coletividade, né? Então, não existe assim um evento específico, mas diversos daqueles que eu participei com ele, que eu via a aclamação das pessoas, chamando pelo nome dele, pedindo ele para que ele continuasse, para que ele não desistisse, porque era um sonho que não era sonhado apenas por ele, mas por diversas pessoas do Maranhão. Interessante você falar nisso, porque na minha carreira jornalística eu já acompanhei o perfil de vários parlamentares e é pouco comum se ver consenso em torno de um nome político. Na maioria das vezes você tem algum parlamentar de esquerda, de direita, que agrada mais a gregos ou a troianos. E o deputado João Evangelista tem uma característica peculiar que tanto funcionários, servidores públicos, quanto os próprios eleitores têm um carinho especial por ele. Esse carisma dele foi a grande marca da gestão dele? Sem dúvida, eu acho que era uma pessoa que tinha acima de tudo respeito. Eu acho que você saber respeitar o próximo, apesar das diferenças, você tem diferença com A, você tem diferença com B, isso é natural, sobretudo na vida pública, mas se você trata a pessoa com respeito, respeitando aquilo que ela acredita, eu acho que você passa a ser respeitado também por todos aqueles que fazem parte desse meio político e aquelas pessoas que não fazem parte do meio político, mas que atuam apenas como eleitores. E esse respeito é o que a gente tenta também exercer hoje com o nosso mandato. A gente tenta seguir uma linha daquela que o ex-deputado João Evangelista seguiu, né, obviamente com o nosso perfil, né, o que é peculiar do nosso mandato, do deputado Neto Evangelista, mas sempre procurando seguir aquela linha que o ex-deputado João Evangelista seguiu. Mantendo justamente esse perfil, quais são as dificuldades de carregar um legado tão forte quanto o do deputado João Evangelista? Existe no início um certo preconceito? Foi difícil você se desvincular e trilhar, ter a luz própria? Olha, não é fácil, Ivone, não é fácil a gente entrar na vida pública e as pessoas esperando que você seja aquele João Evangelista. As pessoas esperavam isso, mas só que ali não era o João Evangelista, ali era o Neto Evangelista iniciando uma carreira política. O João Evangelista vinha de 20 anos de vida pública, então
era diferente, já tinha uma experiência, já tinha um legado político enorme. E no começo, eu te confesso que foi difícil, porque as comparações, elas existiam. Inevitavelmente. Inevitavelmente elas existiam. Até porque o lema da nossa campanha era "o trabalho continua", né? Então, as pessoas esperavam que tudo aquilo que acontecia com o João Evangelista acontecesse com o Neto Evangelista. Outras coisas aconteceram melhores, outras coisas piores, mas era inevitável a comparação. Mas sempre quando era feita essa comparação entre João Evangelista e Neto Evangelista, eu ficava satisfeito porque eu sabia que estava sendo feita a comparação com uma pessoa boa. Eu me recordo muito dessas atividades ainda no seu período de estudante e que até aqui no parlamento, grupos de estudantes vieram fazer uma atividade como um parlamento mirim, vamos dizer assim, deputados mirins. Esse perfil mudou um pouco? O jovem maranhense está mais interessado em política ou será que ainda há uma certa aversão ao mundo da política? Eu acho que a aversão ela ainda existe naquela política aplicada hoje. A política, eu conversava há poucos dias, Rony, com alguns amigos sobre isso. A política ela é apaixonante. A arte de fazer política, que é a arte de conversar, é a arte de levar o bem comum para as pessoas, é a arte de articular. Então a política é apaixonante. Agora, infelizmente, a política que é aplicada hoje, no Brasil inteiro, ela não é aquela política que apaixona. É aquela política do pão e circo. Aquela política antiga que hoje está predominando no país. Então, eu acho que as pessoas têm a vontade da coisa política, mas não da maneira como está. Prova disso são as reivindicações, as manifestações que aconteceram no Brasil inteiro, aqui no Maranhão não foi diferente, das pessoas indo para as ruas. Não pedindo que acabasse a política, mas pedindo que acabasse a maneira como está sendo feita a política. E essa é uma luta que a gente trava desde o começo do nosso mandato. Entramos aqui como um jovem sonhador, permanecemos como um jovem sonhador, sonhando em mudar aquele sistema que já vem sendo pregado na política brasileira. Interessante você tocar nesse assunto, porque os economistas costumam dizer que quem aos 20 anos não é idealista não tem coração. E quem aos 40 permanece idealista não tem intelecto. Isso faz sentido ou será que ao chegar no parlamento há uma desilusão? A burocracia do sistema acaba freando um pouco essa paixão que vem no início da juventude? A desilusão ela existe, porque de qualquer maneira você vê, Ivone, eu entrei na Assembleia Legislativa com 22 anos de idade. Então eu entrei com um dos mais jovens do Brasil. Um dos mais jovens do Brasil. Se não me engano, eu era o quarto, era o quinto mais jovem do Brasil. Então, com todos aqueles sonhos, a vontade de realizar por todo o Maranhão, de ver a coisa chegando para as pessoas. E não é assim que funciona. Quando a gente vê a realidade, pesa, realmente pesa e a gente acaba frustrando em alguns pontos. É verdade. Mas acaba amadurecendo também, vendo que a vida não é da maneira como a gente idealiza que ela seja, as coisas são feitas a passos, são lentos, mas é com essa nova visão, é com a inovação que a gente começa a mudar o cenário político. Antigamente o perfil dos parlamentares era o perfil de homens mais velhos, mais experientes, e hoje existem muitos jovens ingressando na política. O senhor ingressou com 22 anos, foi votos distribuídos em 191 cidades. A maioria dos parlamentares concentra seus votos em suas regiões de origem. Como se explica isso, apesar de um perfil tão jovem? Olha, eu pude rodar aí diversos municípios do Maranhão, levando a minha ideia para o estado do Maranhão. Graças a Deus, ela foi absorvida por 46.269 pessoas. Isso para mim foi fantástico, essa votação. Eu realmente não esperava ser votado em mais de 190 municípios. Eu olho alguns municípios com 3, com 4, com 5 votos. Meu Deus, quem foram essas pessoas que me ouviram, que acreditaram na minha palavra e que votaram? Eu acho que foi essa mensagem de esperança do Maranhão, essa mensagem de na Assembleia Legislativa, como jovem, poder inovar, poder renovar, poder resgatar aquela vontade de fazer política, apesar de eu achar que a experiência é muito importante e eu acho que quando você consegue mesclar experiência com juventude, você ganha muito. E hoje a Assembleia Legislativa ela está bem assim. Ela tem muito jovem e também tem muita gente com experiência. E eu acho que por esse motivo a Assembleia, esse mandato, tem evoluído bastante. Essa juventude não impediu você de se tornar líder de seu grupo político e ser um dos parlamentares com mais embate político aqui. No dia a dia nós acompanhamos os debates que acontecem em plenário e a sua postura é bastante sólida, lúcida, apesar da juventude. Num Brasil que já se desiludiu
com a esquerda do PT e hoje está aí acompanhando o desenrolar do Mensalão, o que é fazer esquerda hoje? Olha, esse negócio de ser esquerda, de ser direita, de ser centro, eu acho que é uma discussão, Vones, que depois do que o PT, que pregava ser o esquerda, entrou no governo e passou a ser mais direita do que qualquer outro partido político, essa concepção ela deixou de existir. As pessoas estão desiludidas com aquilo que o PT pregava. O PT da década de 90 é outro desse novo milênio. Então, é quem comanda o governo federal há 10 anos e é quem as pessoas têm ficado desiludidas. Então, eu acho que existem novas propostas para o país tem que buscar essas novas propostas, porque já são 10 anos com o mesmo partido lidando com a coisa pública no país e o país tem ficado desgastado. Inclusive, uma coisa que eu defendo muito, a renovação. A renovação ela é fundamental. A política econômica adotada na década de 90 do governo Fernando Henrique Cardoso é a mesma política econômica adotada hoje pelo governo do PT, só que o momento que o país vive é outro. O momento que o país vivia naquela época era vindo a inflação de 60%, de 70%. Foi aplicada o Plano Real, foi aplicada uma política econômica que é a mesma aplicada hoje, que é outro momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento agora de o Brasil começar em diversas áreas, inclusive no Maranhão, a abrir portas de exportação para diversas áreas. Eu uso o exemplo da pecuária, da carne bovina, que está em fase de apreciação para ser autorizada a exportação no Maranhão. Então é outro momento que o Brasil vive. E por entender que é um outro momento que o Brasil vive, que a gente trava os nossos embates aqui na Assembleia Legislativa. Lógico, estudamos todos os temas necessários para que com lucidez a gente possa debater. Eu tive a honra, apesar de ter entrado aos 22 anos, já com 23 anos, ser segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, hoje aos 25 anos, ser líder do meu bloco parlamentar. Eu acho que tudo isso foi primeiro uma graça divina para a minha vida, de ter entrado na Assembleia, de poder ter esses espaços na Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, é a vontade de fazer diferente. Eu acho que isso é que contribui bastante para o nosso mandato. Essa vida precoce de tanta intensidade no meio político, tanta expressividade nas urnas, tanto embate político aqui, sua postura como parlamentar de oposição é muito atuante. Isso está influenciando a sua vida pessoal, familiar, porque, para a tristeza de muitas eleitoras, o senhor já é muito bem casado e definido. Isso aí atrapalha a vida pessoal? Não, não atrapalha, pelo contrário, ajuda. Eu costumava dizer, Vônia, olha, talvez se eu não fosse casado da idade que eu sou parlamentar, talvez eu estaria vivendo até um outro momento da minha vida. O sucesso poderia subir a cabeça, né? Subir a cabeça. Graças a Deus eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho a Maria Fernanda de 6 anos, o João Gabriel de 2 anos de idade, são meus xodós lá em casa. É quem manda no Neto Evangelista. Espero que eles não assistam essa entrevista, porque se eles assistirem, eles vão abusar do pai. O sucesso vai subir a cabeça deles. Né? E vão abusar do pai. Mas, graças a Deus, eu tenho minha família constituída. A minha vida pessoal, graças a Deus, ela é bem feita, bem relacionada e me ajuda muito na minha vida pública. Exatamente isso. A vida pública ela está muito bem definida. E a vida profissional? Porque o mandato tem um prazo de validade. Como é que está indo também seus projetos profissionais? Pois é, hoje a gente trabalha com pecuária, trabalha com agricultura. É um outro lado apaixonante que o deputado Neto Evangelista tem, sobretudo a pecuária, a agricultura e a piscicultura. Né? Mas o lado profissional, de formação acadêmica, eu me formei em Direito. Interessante, Vônia, foi que eu me formei em 2010 e fui eleito deputado em 2010. Então acabou que a vida como parlamentar, ela impediu que eu avançasse na vida profissional acadêmica. Né? Se amanhã, eventualmente, vida pública ela é assim, ela acontece hoje, amanhã não acontece mais. Se amanhã eu não estiver mais na vida pública, eu quero voltar a tocar a minha vida profissional no ramo do direito. Mas enquanto estiver na vida pública, eu quero me dedicar quase que exclusivamente para o nosso mandato. Maranhão, qual é a sua grande esperança para esse estado, até como parlamentar de oposição, que tem feito críticas ao longo de sua carreira e sua atuação aqui na Assembleia, a forma como os governos têm atuado aqui? Existe um caminho que é viável para tirar o Maranhão desses índices que nós acompanhamos, sempre em último lugar, o pior índice de IDH, taxas de mortalidade altas, desemprego, exportação de mão de obra escrava? Afinal de contas, qual seria o caminho para esse estado? Olha, caminho existe para o Maranhão, Vônia. O problema é que às vezes falta a verdadeira vontade política de fazer acontecer. Eu costumo dizer que o Maranhão é o Robin Hood ao inverso. Por que o Robin Hood ao inverso? Porque o Robin Hood ele tirava dos ricos
para dar para os pobres. E no Maranhão, hoje, se tira dos pobres, das pessoas pobres, de um Maranhão rico, para dar para os ricos lá fora. Por que eu digo isso? Porque, olha, nós temos o segundo maior porto em profundidade do mundo, fica em São Luís. Nós temos água, nós ainda temos bastante água, apesar de nós estamos tendo problema agora com o rio Itapecuru, que é o rio que abastece a capital São Luís, enquanto não for feito um verdadeiro trabalho de revitalização e de conscientização das cidades ribeirinhas no rio Itapecuru, nós vamos acabar perdendo o rio, mas existem diversas outras fontes de água. Nós não temos o problema do sertão nordestino, como Pernambuco, como Ceará, que sofre realmente na seca, que morre animal na seca. O Maranhão não tem esse problema. A gente é um estado que faz parte geograficamente no mapa do Nordeste, mas nós temos o bioma amazônico, nós temos o bioma do Cerrado, nós temos o bioma da Caatinga, nós temos uma diversidade grande e podemos absorver isso, nós podemos ganhar com isso. Como? Investindo muito na pecuária, investindo muito na agricultura, investindo muito na pesca, porque nós temos diversos municípios, que praticamente todos os municípios do Maranhão têm colônia de pescador, porque onde nós não temos rios, nós temos mar. O Maranhão tem um litoral muito grande, onde é banhado pelo mar. Então tem que ser investido nessa área. Eu acredito que essa área é uma área importante para o Maranhão. E outra área que eu acho muito interessante que o Maranhão pode avançar é na industrialização. Nós temos que usar e abusar do porto do Itaqui, porque a gente consegue atrair indústrias para o Maranhão, fica perto para exportar. O gasto que essas empresas, essas indústrias vão ser muito menor do que aquelas que estão instaladas no centro do país, que buscam, inclusive, o Maranhão para exportar. Então, nós temos que atrair. Isso é um papel do governo do estado, e é um papel que não é feito. Ora, nós tem a estrada de ferro Carajás, no Maranhão, que traz minério lá do Pará, mas que exporta pelo porto do Itaqui. Olha o que estão fazendo com o Maranhão, Vans. Não estão colocando o Maranhão na divisão dos royalties do minério. O minério passa por aqui, mas os recursos não. Os recursos não ficam no Maranhão. Então, são essas discussões que o governo não pode se eximir, acaba se eximindo e, por conta disso, a gente acaba perdendo investimento. Esse ponto que o senhor falou é bastante importante sobre a industrialização. O povo maranhense ficou muito atrelado ao apadrinhamento político, a esperar do Estado, a esperar a iniciativa do Estado. Nós vemos que, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o processo da iniciativa privada, estando à frente das grandes decisões, acabou mudando a realidade socioeconômica dessas regiões. O Brasil é considerado a 7ª e 6ª economia do mundo. No entanto, quando vamos para o campo social, parece que estamos quase em último lugar, não em último lugar, já avançamos bastante, mas ainda estamos em uma posição bem desconfortável. Está faltando um pouco de iniciativa do próprio povo maranhense, no sentido de empreendedorismo, no sentido de industrialização, não aguardando que haja uma mudança de governo para as coisas acontecerem? Vones, a coisa não caminha sozinha, a coisa particular ela só caminha de acordo com a coisa pública. Eu sempre gosto de usar como exemplo o governo de Minas Gerais na gestão de Aécio Neves. A gestão de Aécio foi quando a iniciativa privada realmente entrou no Estado e a iniciativa privada mudou a realidade do Estado. Mas por quê? Porque o governo fez parceria, fez as famosas PPPs, parcerias público-privadas. É uma coisa que o Maranhão não tem. É uma coisa que o Maranhão necessitava, por exemplo, um exemplo que eu posso te dar, na área do abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Nós temos uma empresa pública, a CAEMA, que é estadual, é uma estatal, que está sucateada, que não dá conta mais de abastecer as casas e nem de tratar o esgoto. Então, era um caso de você fazer uma PPP. Então, não dá para as pessoas caminharem sozinhas, você tem que ter a mão da coisa pública. Ninguém consegue alcançar sozinho um êxito, mesmo que seja particular, que não tenha direta ou indiretamente a iniciativa pública no meio, na isenção até de impostos, porque os impostos no Brasil são altíssimos, inviabiliza muito a iniciativa privada. Então, tem que ter um apoio fiscal, sobretudo do Estado, para que possa essas empresas, essas indústrias chegarem no Maranhão e os maranhenses estarem capacitados. Ou seja, quando eu digo capacitado, você tem que investir aonde? Na educação. É outra área pouco investida no Maranhão. Pouco se investe na educação do Maranhão. Diretores de escola, indicação política. Às vezes não tem nem credencial, não tem qualificação para ser diretor de uma escola, mas tem um apoio político, vai ser diretor de uma escola. Ou seja, não tem uma visão didática, uma visão de realmente melhorar a educação
do Maranhão. Então acaba que quando essas empresas vêm para o Maranhão, essas indústrias chegam no estado, os maranhenses ocupam os postos pequenos. Os grandes postos das cabeças pensantes dessas empresas vão ser ocupados por outras pessoas de outros estados que estão vindo. Então, tem que atrair? Tem que fomentar no Maranhão? Tem. Mas tem que investir na educação também para que os maranhenses possam ocupar esses postos de trabalho. Estamos numa casa de leis. Partindo da sua atuação desde o início do mandato até aqui, quais foram os seus projetos que o senhor destacaria, aqueles que foram aprovados e aqueles que ainda estão em discussão? Olha, existem vários projetos de nossa autoria, Vondes, que nós conseguimos aprovar aqui na Assembleia. Alguns estão esperando a sanção, outros foram sancionados, outros estão em tramitação. Um que está em tramitação, por exemplo, que eu cito, é a Lei Geral dos Concursos Públicos. Nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa. Porque não existe uma lei no Maranhão que regule os concursos. A gente passou a regular, proibindo o concurso exclusivo para formação de cadastro de reserva. Porque o que acontece? Acontecia como se fosse um overbook. O que é o overbook numa empresa de aviação? Você compra a passagem aérea e chega lá na hora de embarcar, já tem gente no seu lugar, você não embarca mais, você pagou por aquela passagem, vai ficar por isso mesmo. E no concurso público, exclusivo para formação de cadastro de reserva, a pessoa compra o material, se matricula no cursinho, estuda, tem um desgaste físico, emocional, familiar, passa no concurso e nunca é chamado. Nunca ingressa na carreira. Então essa Lei Geral do Concurso, ela vem proibir a formação exclusiva do cadastro de reserva, ela vem deixar um limite de 3% do valor para a inscrição da pessoa no concurso público, 3% do valor do salário desse concurso para a inscrição, porque muitos concursos estavam fazendo a taxa exorbitante, e diversas outras benesses para deficientes visuais, deficientes auditivos, nessa Lei Geral dos Concursos. Tiveram outras leis de menor intensidade, como a própria vaga para gestante nos estabelecimentos públicos e particulares no Maranhão, que nós criamos aqui também. Enfim, tivemos diversos encaminhamentos aqui na Assembleia Legislativa que eu tenho certeza que ajudaram e ajudam a população do Maranhão. Com essa vida corrida aqui no Parlamento, chega um momento que é preciso espairecer, ter até uma recarga nas baterias, vamos dizer assim. Então, saindo da Assembleia, quais são as atividades de lazer do deputado Neto Evangelista? Eu gosto do campo. Eu sou apaixonado pelo campo. Então, no momento de lazer, quando a gente não está na Assembleia e não está visitando as bases políticas também, eu gosto de estar no campo. Fazendo aquela vida apaixonante com a pecuária, com a agricultura, com a piscicultura. Esse é o meu maior momento de lazer. Obviamente, levando meus filhos, levando minha mulher e podendo ficar com a minha família, respirando um ar melhor, vendo as árvores, o tempo. Eu acho isso importante. Essa vida no campo, sobretudo com a família. A minha maior parte de lazer é estar no campo e assistir também o meu time do coração, que é o Flamengo. Né? Flamenguista de coração. Flamenguista de coração, campeão da Copa do Brasil este ano. Se Deus quiser, já vamos para a Libertadores, vamos disputar a Libertadores, vamos ser campeão da Libertadores. E ano que vem tem um outro campeonato brasileiro que nós vamos estar melhor do que esse ano não foi muito bom. Mas é apenas torcedor ou também joga bola de vez em quando? Olha, eu jogo. Ultimamente eu tenho jogado mais bola de arroz do que bola de couro mesmo. Em campo ocupa que posição? Sou atacante, centroavante. Aqui no Maranhão eu sou maquiano, trouxe para o MAC, apesar de agora estar fazendo uma torcida grande pelo Sampaio Corrêa, que é o time maranhense que resgatou o futebol maranhense, mas o meu time do coração aqui no Maranhão é o MAC. Impressionante como essa campanha do Sampaio está despertando o esporte aqui no Maranhão. As pessoas, nós estamos vendo assim, um verdadeiro frenesi, comprando camisas, bandeiras. Está faltando um pouco disso no estado, né? Um pouco mais de investimento no esporte. E eu acho que esse crescimento do Sampaio Corrêa despertou na classe política, despertou na classe empresarial, sobretudo, esse apoio para o esporte. Porque esporte você resgata as crianças que estão, infelizmente, hoje a gente vê muita criança envolvida no mundo da criminalidade, das drogas, e o esporte resgata isso. Se você investe, você consegue resgatar essas crianças, você consegue dar a paixão de volta ao maranhense pelo futebol. Apesar de, no meu colegial, Vondes, eu não ter praticado futebol, eu praticava vôlei. Fui campeão maranhense por 3 vezes, como jogador atleta do Colégio Dom Bosco. Joguei na seleção maranhense, joguei 3 campeonatos brasileiros. Em 2004 tive o prazer de ser eleito o melhor jogador da minha categoria naquele ano de 2004. Então a gente ainda fez uma carreira no mundo do voleibol. Esportista? Um esportista. Apesar de eu estar um pouquinho acima do peso agora, né? Mas a gente continua um pouco praticando.
Deputado, para encerrar a nossa conversa, gostaria que você se focasse naquela lente, a lente da tela da TV Assembleia, e dissesse de coração para o público maranhense qual é o grande desejo do deputado Neto Evangelista, não só como político, mas também como cidadão do Maranhão. Olha, o meu grande desejo é ver esse estado realmente bombar. Ver um estado com educação de qualidade, ver um estado onde as pessoas pudessem chegar nos hospitais, serem atendidos decentemente, como se um hospital público fosse referência para hospitais particulares, onde as crianças tivessem creches para que os pais pudessem ter liberdade para trabalhar, um Maranhão mais justo, um Maranhão de renda mais dividido, um Maranhão com uma agricultura mais fortalecida, uma pecuária mais fortalecida, enfim, aquele Maranhão que os maranhenses sonham, sendo um Maranhão mais justo, um Maranhão mais livre, um Maranhão sem dono, um Maranhão onde os maranhenses possam bater no peito, aonde passar pelo Brasil e dizer, olha, eu sou do estado do Maranhão, eu sou de um estado que cresce, eu sou de um estado que busca valorizar o seu maranhense, busca valorizar aqueles que fazem o trabalho pelo Maranhão. Esse é o meu desejo, é por isso que a gente luta na Assembleia Legislativa, é por isso que a gente entrou na vida pública, sonhando com esse objetivo do Maranhão e continuamos sonhando, graças a Deus. Eu acho que o sonho, quando o homem perde a capacidade de sonhar, ele perde a capacidade de viver. E essa capacidade de sonhar é o que eu e nenhum de nós maranhenses podemos perder. Deputado Neto Evangelista, obrigado por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, Rubens. E se você quiser saber um pouco mais sobre a vida parlamentar do deputado Neto Evangelista, continue assistindo a nossa programação através do canal 51.2 em rede aberta digital e no canal 17 pela TVN. Também pode entrar em contato com o próprio deputado através do site na internet, onde há o perfil no site da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Obrigado por sua audiência e até a próxima.